Vamos então dar seguimento ao estudo dos conteúdos literários do 11º ano, desta vez com Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett. Frei Luís de Sousa, uma obra escrita na primeira metade do século XIX, em 1843, inscreve-se dentro do período literário do Romantismo, período literário do século XIX. Relativamente à contextualização histórico-literária do Romantismo, este movimento artístico manifestou-se na primeira metade do século XIX e caracteriza-se pela aceitação de uma estética que valoriza a liberdade criadora, a subjetividade e o sonho. Um movimento artístico que advoga o regresso às tradições medievais. É, desta altura, a recuperação de vários textos da tradição oral que ficam então registados a partir do período do Romantismo. Ainda relativamente a este período, a arte surge fundada no instinto e no sentimento, reabilitando a Idade Média, e o herói, que nós também conhecemos, o herói romântico da obra Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, também uma obra que se inscreve no período do Romantismo. O herói é desequilibrado, impetuoso, insatisfeito, melancólico, revoltado. Procura muitas vezes evadir-se pelo sonho, no tempo e no espaço. É um herói que tem associado a si uma certa fatalidade, que traz a perdição a quem o ama. A fatalidade muitas vezes também é para si próprio, é um herói, por exemplo, muitas vezes suicida. Apresenta uma nova visão da mulher. A mulher é um anjo redentor ou um demónio que leva à perdição, uma mulher fatal e quase sempre vítima do herói fatal. Há muito esta ideia da fatalidade, da desgraça iminente, que também é verificada na obra Frei Luís de Sousa. O romantismo afirma a total liberdade de criação, recusa regras, cria géneros mistos. A prosa poética, por exemplo, drama, romance e por aí adiante. Passamos então a uma análise da obra com mais detalhe. Frei Luís de Sousa é um texto dramático que se divide em 3 atos. Estes 3 atos subdivididos em cenas. A cada ato diz respeito a um espaço diferente, a cada cena, entrada e saída de personagens. É constituído por texto principal e texto secundário, sendo o texto principal as falas das personagens, que podem surgir em diálogo, monólogo ou em à parte, e por um texto secundário, que são as didascálias ou indicações cênicas, informações para todos os técnicos do teatro, desde ator, encenador, sobre a representação. Ainda na estrutura da obra, podemos dividir em 3 partes: exposição, conflito e desenlace, com os respectivos atos e cenas. Na exposição assistimos aos antecedentes da ação, momento em que ficamos a perceber os antecedentes da história. O conflito é o desenvolvimento da ação e depois, por fim, o desenlace com o desfecho da ação, com o desfecho trágico da história. Ainda na estrutura da obra, agora de forma mais detalhada, a exposição, que corresponde ao ato 1, cenas 1 a 4, apresenta-nos os antecedentes da ação. Sabemos, pelo diálogo entre Dona Madalena e Telmo, sabemos que Dona Madalena casou com Dom João de Portugal, este mesmo que desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir. Dona Madalena procurou durante 7 anos por Dom João de Portugal, que não apareceu, e por isso casa-se então com Manuel de Sousa Coutinho, um amor já antigo. Há aqui em Madalena o sentimento de pecado, porque ela apaixonou-se por Manuel de Sousa Coutinho, ainda Dom João era vivo. Nasce Maria e Telmo, antigo escudeiro de Dom João de Portugal, serve a família de Dona Madalena, continua ligado à família e tem um amor profundo por Maria. No conflito, que corresponde do ato 1 ao ato 3, o desenvolvimento da ação, sabemos que os governadores decidem vir para o Palácio de Dom Manuel para se afastarem da doença que há em Lisboa. Dom Manuel, num ato patriota, incendeia o próprio palácio,
e muda-se com a família para o Palácio de Dom João. Esta mudança não é do agrado de Dona Madalena, mas acontece. Dom Manuel e Maria vão a Lisboa, deixando Dona Madalena sozinha com Frei Jorge. E este momento em que fica sozinha é a fatídica sexta-feira que Dona Madalena tanto temia. Chega um romeiro, o romeiro, que transmite a Dona Madalena o recado de que Dom João de Portugal está vivo, o seu primeiro marido. É esta a mensagem que o romeiro traz. Dom João de Portugal está vivo. Conhecendo a verdade, Dom Manuel e Dona Madalena decidem professar votos religiosos. Na verdade, Manuel de Sousa Coutinho, Frei Jorge, Telmo e Maria conhecem a verdade total. Estas personagens sabem que o romeiro é Dom João de Portugal, o próprio que não morreu na Batalha de Alcácer Quibir, que esteve cativo na Terra Santa e que voltou para Portugal para ver a sua família. Dona Madalena nunca se apercebe, até ao momento final, de que o romeiro é o seu primeiro marido. Dilacerado por um conflito interior, Telmo conversa com o romeiro, também reconhecendo então a sua verdadeira identidade. Por fim, no desenlace, sabendo então que o romeiro é Dom João de Portugal, o Manuel de Sousa Coutinho e Madalena decidem tomar o hábito, ou seja, uma morte para a vida terrena, uma morte para uma vida conjugal, enquanto que Maria morre fisicamente. Ela repete, diz no final que morre de vergonha, mas na verdade sabemos que Maria estava doente, com uma doença própria da época, tuberculose, e que acaba então por sucumbir à doença. Falando de uma análise de alguns aspectos importantes da obra, um dos primeiros que surge é a dimensão patriótica. A dimensão patriótica está presente no mito do sebastianismo, com porta-vozes tem Maria e Telmo. Os retratos que estão na casa que fora de Madalena com Dom João de Portugal remetem também para esse sebastianismo, Dom Sebastião, Camões e depois o próprio dono da casa, Dom João de Portugal. Maria e Telmo acreditam que Dom Sebastião possa estar vivo, claro que isso infunde um profundo terror em Madalena. O incêndio no palácio por Manuel de Sousa Coutinho é uma forma de resistência aos governadores de Lisboa. É um ato patriótico, nacionalista, de alguém que pretende resistir àquele poder com o qual não concorda. De seguida, ainda na dimensão patriótica, falamos então de Dom João de Portugal, um símbolo de uma pátria humilhada e cativa, ele que foi para a batalha com Dom Sebastião e lá desapareceu. A atitude de Dom Manuel, conforme já foi referido, o incêndio mostra o seu patriotismo e nacionalismo. Maria, juntamente com Telmo, tem esta ideologia política nacionalista, acreditam no regresso de Dom Sebastião, e Maria apoia inteiramente o pai no combate à tirania dos governantes. Os retratos, conforme já foi referido, têm um valor simbólico também associados ao patriotismo. Camões, o maior poeta da língua portuguesa, Dom Sebastião e o próprio Dom João de Portugal. Do sebastianismo, sabemos que, historicamente, Dom Sebastião morreu na Batalha de Alcácer Quibir, desapareceu, e que em 1580 Portugal perdeu a independência para Espanha. Em Frei Luís de Sousa é um dos temas de fundo da história, este contexto histórico que está associado depois também à ocupação espanhola, tem implicações na intriga. O regresso de Dom Sebastião, que Dona Madalena tanto temia, implica o regresso de Dom João. Se Dom Sebastião está vivo, então Dom João de Portugal também poderá estar, e daí o profundo terror de Madalena quando ouve falar de tal coisa. Relativamente às personagens principais, Dona Madalena de Vilhena pertence à nobreza, casada num primeiro casamento com Dom João de Portugal e num segundo casamento com Manuel de Sousa Coutinho. Sentimental, pecadora, é assim que ela se vê, uma vez que apaixonou-se por Manuel quando ainda estava casada com Dom João de Portugal, e vive
atormentada pelo passado, sempre com pressentimento de uma desgraça iminente que cairá sobre ela e sobre a sua família. Logo no primeiro ato, na cena 1, surge ligada à lenda dos amores infelizes de Inês de Castro, o Certo dos Lusíadas, que Madalena lê sozinha. Manuel de Sousa Coutinho, casado com Madalena, pertence também à nobreza, era um cavaleiro de Malta. É racional, sensível, corajoso, decidido, patriota, honrado, desapegado de bens materiais e da própria vida. Representa o herói romântico, porque, embora seja maioritariamente dominado pela racionalidade, na verdade, no momento em que se apercebe da desgraça que caiu sobre a sua família, em que se apercebe de que Maria ficará uma filha não legítima, Manuel mostra-se também dominado pelo sentimento mais do que pela razão. Encarna o amor à pátria e à liberdade e o mito do escritor romântico. De seguida, a personagem Maria, filha de Manuel e Madalena, tem 13 anos, de modo a que se cumpram 21 anos depois do desaparecimento de Dom João de Portugal. Dona Madalena procurou durante 7 anos, casou e passaram-se 13 anos. Supomos então que faz assim os 21 anos depois do desaparecimento de Dom João de Portugal, 21 anos depois, quando ele surge. Maria é bela, frágil, doente, tuberculose, é indicada muitas vezes como se estivesse muito quente, está febril, e isso são sintomas da tuberculose, bem como a sua audição muito perspicaz. Perspicaz também ela na sua maneira de ver a realidade que a envolve, inteligente, meiga, bondosa. É assim que é descrita pelas outras personagens, sobretudo por Telmo e por seus pais. Contemplativa e propensa ao sonho, com o dom da intuição e da profecia, ela própria profetiza a desgraça que se vai instaurar sobre a família, uma espada em chamas que desce e que separa a mãe e o pai. É ativa, com desejo de agir, combater, ter um irmão, ver a tia Joana, é alguém que tem vontade própria. Está ligada ao culto de Camões e de Dom Sebastião, juntamente com Telmo. É a personagem mais sebastianista da história. Depois, Telmo é escudeiro, servidor das famílias de Dom João de Portugal no passado e atualmente de Manuel de Sousa Coutinho, confidente de Dona Madalena, mas bastante crítica em relação ao seu comportamento. Telmo não apoiou nunca o segundo casamento de Madalena. No entanto, tem um amor profundo por Maria, o que o faz estar num grande dilema, uma grande divisão, porque por um lado deseja o regresso do seu primeiro amo, mas por outro sabe que isso destruirá Maria. E isso é o seu grande dilema. Dom João de Portugal pertence também à nobreza, casado com Dona Madalena de Vilhena, patriota, austero, mas cavalheiresco e íntegro. Está ligado à lenda de Dom Sebastião, representa o regresso, a esperança do regresso também de Dom Sebastião, mas é símbolo de uma pátria humilhada e cativa, um Portugal humilhado na Batalha de Alcácer Quibir. Permanentemente em cena, embora só apareça no final do segundo ato, mas está permanentemente em cena porque é evocado sistematicamente por Dona Madalena, também por Telmo e até pelo sebastianismo de Maria. O Dom João de Portugal, na personagem de Romeiro, acaba reduzido ao anonimato, uma vez que não se fica a saber que Dom João voltou. Sabe-se que voltou um Romeiro com notícias de Dom João de Portugal. Relativamente à dimensão trágica, apesar da obra ser classificada como um drama romântico, a verdade é que Frei Luís de Sousa tem características da tragédia clássica. Por exemplo, a subordinação ao destino imensurável, um destino que não deixa as personagens escaparem. O protagonista é justo, sem culpa e cai num estado de infelicidade. A ação desenvolve-se num crescendo de intensidade até culminar com a catástrofe final, a morte
física de Maria e a morte para a vida comum de Manuel e Madalena. Conseguimos encontrar o coro na personagem Telmo, Telmo que comenta e anuncia o desenrolar dos acontecimentos, ele que prevê sistematicamente a desgraça que se vai abater sobre a família. E assistimos ainda a uma concentração do espaço e do tempo. Relativamente à dimensão trágica, mais precisamente alguns elementos da tragédia clássica que se podem encontrar em Frei Luís de Sousa. Por exemplo, o desafio que Dona Madalena sente ter realizado ao apaixonar-se por Dom Manuel quando ainda era casada com Dom João de Portugal. O próprio desafio feito por Manuel quando incendeia o seu palácio. Há uma ordem instituída, a do casamento, por exemplo, e Madalena sente que desafiou essa ordem. Surge, por isso mesmo, um conflito interior que é sobretudo visível em Dona Madalena e que se vai intensificando ao longo da ação. A chegada do Romeiro representa a peripécia que está associada ao reconhecimento, ou seja, à anagnórise, da sua identidade. O Romeiro chega no final do segundo ato e é também reconhecido e sabe-se a sua identidade. Por fim, a catástrofe, também elemento da tragédia clássica, com a morte de Maria e a entrada do casal para conventos separados. Alguns exemplos de indícios trágicos. As coincidências temporais, sobretudo a referência à sexta-feira, e também as simbologias do número 3 e o número 7, associados neste caso ao mistério e à fatalidade. Há presságios, agoros e pressentimentos. Madalena está sistematicamente a dizer que acredita que alguma coisa de mal lhe vai acontecer, que não é feliz e não consegue nunca ser feliz. Chega a achar que Inês de Castro foi mais feliz do que ela porque pelo menos viveu momentos, pequenos momentos de felicidade. O sebastianismo de Telmo e Maria também indiciam a tragédia, pois o regresso de Dom Sebastião implicaria o regresso de Dom João de Portugal, que está no centro da tragédia que se abate sobre a família. A doença da Maria, também como um indício da tragicidade da ação, a perda do retrato de Dom Manuel e a preponderância do retrato de Dom João, que acontecem seguidamente. No final do primeiro ato, Manuel de Sousa Coutinho incendeia o seu palácio e nesse incêndio Madalena grita porque o retrato do seu marido está na parede e está a arder. Salvem o retrato do meu marido. O retrato não se consegue salvar e de seguida a família entra na casa que fora de Madalena com Dom João de Portugal e nessa casa Madalena olha, assim que entra em casa, olha para o retrato na parede, o retrato de Dom João. Assim, temos um retrato que desaparece, o retrato do seu marido atual, para aparecer, surgir quase instantaneamente, o retrato do seu primeiro marido. Também referências à vida conventual, como é o caso de Dona Joana de Castro, Soror Joana, que Maria quer visitar. A Madalena chega a dizer que não conseguirá nunca ser como esta Dona Joana de Castro, que se separou em vida do seu marido, e ela não conseguirá nunca fazer isso. Estamos perante um indício daquilo que será o desfecho também para Madalena e Manuel de Sousa Coutinho. Quando estudamos Frei Luís de Sousa, vemos com atenção esta concentração do tempo, este tempo que remete quase sempre para uma sexta-feira e que no ato 2 aparece com a referência do hoje. Hoje é o dia que mais tenho temido em toda a minha vida. Hoje é um dia que repete o 4 de agosto de 1599, 21 anos depois da Batalha de Alcácer Quibir, que aconteceu em 78, e este hoje é o dia em que vai acontecer toda a desgraça àquela família. Também, para terminar, falaremos da concentração do espaço e do tempo, que no ato 1 estamos no final da tarde, ainda há luz na rua. No ato 2 estamos ao anoitecer, a ação acontece ao anoitecer, quando o Romeiro regressa, e o ato 3 durante a alta
noite. Assim sendo, aqui temos referências ao tempo da ação, mas depois também ao espaço. O ato 1 decorre num espaço luxuoso e iluminado com uma grande janela sobre o rio, onde está presente o retrato de Manuel de Sousa Coutinho. Já o ato 2, no Palácio de Dom João de Portugal, acontece a ação numa sala de retratos, um espaço antigo, melancólico e sem luz, um espaço que vem afunilando e enclausurando as personagens de forma a que dali não tenham mesmo saída. Por fim, o ato 3 desenrola-se na parte baixa do Palácio de Dom João de Portugal, na capela, um espaço amplo, sem ornato algum, uma cruz numa parte e um pequeno altar no outro lado, com ligação para as celas dos frades. É um espaço que aprisiona completamente as personagens, tem uma pequena janela com grades por onde entram os primeiros raios do dia. Assim sendo, Frei Luís de Sousa, obra do romantismo, apresenta a história trágica então de Manuel e Madalena, também Maria, sua filha, uma peça de teatro que devem reler para estudar para o exame.